Eu estava lá de novo, naquela esquina suja, no meio do nada, onde a vida parecia ter parado, e só restava a fumaça do creque subindo, fazendo nuvens de escuridão no céu cinza da minha alma. Meus dedos tremiam enquanto seguravam a pedra. O fogo da chama parecia queimar mais do que o cachimbo. Queimava a esperança que ainda existia dentro de mim. Meus olhos, vermelhos e fundos, não viam nada além daquele círculo vicioso que eu mesmo tinha me enfiado. Ao meu redor, a boca de fumo fervia de gente. Gritos, risadas nervosas, vozes altas falando de coisas que eu nem conseguia entender mais. O cheiro da droga, misturado com suor, lixo e desespero, impregnavam o ar. Era como se tudo ali estivesse congelado no tempo, um lugar onde o futuro não existia, só o próximo trago, a próxima fuga da dor. Eu estava vazio, por dentro um buraco negro que engolia tudo, a família, os sonhos, a fé, o amor próprio. Não sentia mais nada, só a necessidade desesperada de apagar a dor, de apagar o vazio, de esquecer quem eu era, do que eu tinha me tornado. Naquela noite, como tantas outras, eu só queria morrer. Não tinha coragem para ir embora de verdade, mas não queria continuar vivendo assim. Minha mente girava em círculos, sem saída, sem luz, sem esperança. Enquanto segurava o cachimbo, ouvi um sussurro. Não era o barulho da rua, nem a voz de algum amigo. Era diferente, quase inaudível, mas claro demais para ser ignorado. Meu nome. Só isso. Ei, você! Olhei ao redor. Não havia ninguém. Só aquela fumaça espessa e pesada que me cegava. Mas a voz voltou, mais firme agora. Eu te vejo. Eu quis rir. Quem me via? Quem se importava? Eu era só mais um perdido, um lixo descartado pela vida, pela sociedade, por mim mesmo. Mas aquela voz não se calou. Era como se algo ou alguém estivesse falando direto ao meu coração, aquela parte de mim que ainda tremia, mesmo com a força do vício. Eu não sabia o que era, mas naquele momento, no meio da boca de fumo, naquela noite fria e escura, algo começou a mudar. Não era a fumaça da pedra queimando, era algo diferente, uma chama que vinha de dentro e que ninguém podia apagar. Aquela voz, ela cortou o ar como uma navalha atravessando o silêncio interno que eu nem percebia mais que existia. Uma parte de mim queria ignorar, fingir que era só alucinação da pedra, mas havia algo naquilo, algo puro, sereno, firme. Um sussurro que parecia vir de um lugar que eu tinha esquecido há muito tempo. Eu te vejo. Palavras simples, mas na minha condição era como se Deus tivesse rasgado o céu para me lembrar que eu ainda era alguém. A mão que segurava o cachimbo começou a tremer mais. O isqueiro já não fazia sentido. Eu parei. Pela primeira vez em muitos meses, talvez anos, eu parei. Não era físico, era dentro de mim. Fechei os olhos, comecei a ouvir. Não o barulho das vozes dos outros viciados, não a trilha do tráfico, não o som do rádio velho tocando um funk agressivo. Eu ouvi o silêncio, um silêncio que gritava. Naquele momento, flashes começaram a passar como um filme queimado. Eu lembrei do sorriso da minha mãe, do cheiro do café que ela fazia antes de ir para o trabalho. Lembrei da Bíblia surrada que ela lia todas as noites, mesmo quando a barriga roncava e os boletos venciam. Lembrei dela me dizendo: "Filho, não importa o que aconteça, Jesus te ama."
Naquela época, eu ria disso. Achava que era coisa de gente fraca, de pobre que não tinha mais para onde correr. Eu queria dinheiro, poder, respeito. E foi assim que entrei no crime. Primeiro, ajudando no corre, depois carregando o pacote. E por fim, mergulhei. O crack não chegou de uma vez, foi sorrateiro. Primeiro, como recompensa por um serviço feito. Depois, como alívio para o estresse. E quando percebi, já não era eu quem mandava. Era ele, a pedra. Ela dominava minha mente, meu corpo, minhas decisões. Eu mentia para todo mundo, vendia até minha roupa para conseguir uma pedra. Furtava vizinho, irmão, mãe. Fui expulso de casa, da escola, da igreja, do mundo. Mas agora, naquela boca de fumo, no meio do inferno, aquela voz me dizia: eu te vejo. E então, algo em mim quebrou. Não sei se foram os olhos que marejaram ou a alma que chorou. Mas comecei a lembrar de todas as vezes que pedi ajuda e não encontrei. Todas as promessas que fiz para mim mesmo e que quebrei. Enquanto eu estava sentado num canto da calçada, quase em transe, uma criança passou correndo. Devia ter uns 6 ou 7 anos, um menino magrelo, com o nariz escorrendo e o olho brilhante. Ele corria atrás de uma bexiga velha, como se fosse o maior tesouro do mundo. Na pressa, a bexiga estourou bem na minha frente. Ele parou, me olhou e sorriu. Oi, tio. Aquela criança não me viu como um zumbi. Ela não viu o drogado, o lixo humano. Ela viu alguém. Eu tentei sorrir de volta, mas a boca travou. A vergonha pesou como uma âncora. E ali, na frente de uma criança, me senti mais nu do que nunca. Comecei a chorar. Baixinho primeiro, depois veio em ondas. Chorei como um bebê. Sem vergonha, sem orgulho, sem máscara. Os outros nem ligaram. Gente chorando na boca era cena comum. Mas para mim, aquela dor era a última. Ou era o fim, ou era o começo. Foi quando a voz voltou. Eu nunca deixei de estar com você. Mesmo quando você me ignorava, eu estava lá. Eu já tinha ouvido falar de Jesus a vida inteira. Mas ali foi diferente. Não era uma ideia, era presença. Eu senti algo quente me abraçar. Não no corpo, na alma. Como se alguém estivesse dizendo: chega, você não precisa mais lutar sozinho. Me levantei, ainda trêmulo, sujo, quebrado, mas algo dentro tinha mudado. Joguei a pedra no chão. Alguns caras riram. Ah, surtou? Vai se matar agora? Não aguentou o baque? Eu não respondi, só saí andando. Os passos eram pesados, mas o coração estava leve. Eu não sabia para onde ir, mas sabia de onde estava saindo. Do inferno. Na esquina, antes de sumir da boca, olhei para trás. A fumaça ainda subia, mas pela primeira vez eu não fazia parte dela. Comecei a andar sem rumo, só com o desejo de sair dali. Cada passo era um milagre. Não estava com abstinência ainda, e isso viria depois. Mas estava com uma certeza que nunca tive. Jesus me viu. O culto continuava, mas dentro dele já era como se o mundo tivesse parado. Ouvia as palavras do pastor como se fossem setas atravessando um peito que já não aguentava mais carregar tanto peso. Cada frase mexia com memórias que ele tentava enterrar fazia anos. O dia em que segurou pela primeira vez um cachimbo improvisado, o rosto da mãe chorando na porta do presídio, os olhos da mulher que ele amava virando as costas com o filho no colo, dizendo que nunca mais voltaria. Mas ali, naquele lugar pequeno, quente, com um cheiro misturado de suor, madeira velha e perfume barato, algo que ele não entendia começou a acontecer.
Não era barulho, não era confusão, era silêncio por dentro. Um silêncio que ele nunca tinha experimentado. Como se pela primeira vez o creque tivesse perdido a voz. Aquela voz interna que o empurrava para a beira da morte todos os dias estava muda. O pastor ainda pregava. Falava sobre o homem de Gadara, o endemoniado que vivia nos sepulcros. Disse que aquele homem era visto como louco, perigoso, imprestável. Mas bastou Jesus pisar na margem da cidade para aquele homem cair de joelhos, gritar e ser liberto ali, na hora. Naquela hora, o personagem que até então mal sabia o que era a Bíblia, sentiu como se aquele nome, Jesus, estivesse falando com ele. Não o pastor, não a mulher que o convidou. Jesus. Se ele libertou